Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E eu quero, com muita alegria, estar nessa manhã aqui, nesse dia tão lindo, né? O dia da proclamação da nossa República, diante de tudo aquilo que a gente viu na história do Brasil, temos alcançado essa graça de sermos uma federação republicana, podemos dizer assim, a partir dessa proclamação. Que Deus seja louvado por tudo isso. E que bom que você veio, né? Que bom que você veio passar o dia aqui conosco. Quem aqui, levanta a mão para eu ver, foi batizado? A maioria, né? Quem não foi, vai procurar a paróquia lá. Agora, quem aqui é cristão? Aí, tá muita gente de mão levantada. Quem aqui não tem dívida? Quem aqui não tem uma conta para pagar? Isso, olha, tem gente que não tem não, graças a Deus. Quem aqui não tem um problema na vida? Levanta a mão. Quem não tem uma tribulação? Quem não tem uma pessoa enferma em casa? Quem aqui não conhece alguém que precisa de ajuda? Quem aqui não conhece um dependente químico, um alcoólatra, um dependente de jogo? Então, para você ver que você conhece muita gente, assim, às vezes até do seu lado. Mas Deus te trouxe aqui, e talvez você esteja aqui exatamente porque você quer recomeçar a sua vida. E é tão duro, tão difícil, quando a gente está acostumado, quando a gente está vindo de um vício, sair de um mau hábito. Não é difícil superar isso? Quem já fumou aqui para largar o cigarro, meu Deus do céu. Eu estou numa luta para largar um vício enorme, que é açúcar. Está difícil largar açúcar. Estou na luta, mas está difícil. Por quê? Agora você tem que prestar bem atenção, porque a gente tem um vício também de ficar balançando a mão assim, ó. Estou brincando. Mas para amenizar o calor, quanto mais movimento você faz, mais energia você consome. Então, se você conseguir se concentrar um pouquinho, sem incomodar o teu irmão, vai ser muito bom. E o que eu quero partilhar com você, primeiramente me apresentando, meu nome é Robson, como o irmão falou aqui. Estou na Canção Nova, vai fazer 19 anos, dia 2 de janeiro. Sou casado com uma esposa linda, maravilhosa, chamada Janaína. Tenho uma filha de 3 anos, chamada Maria Tereza. E a minha esposa está grávida, vai nascer mês que vem, ou início de janeiro, do Luiz Miguel. Então, estar na Canção Nova e viver na Canção Nova, como ele falava, é um desafio maravilhoso. Por quê? Porque mesmo diante de tantas provações que todos nós, todo mundo aqui não está imune de forma alguma de provação, de lutas, de tentações, de provocações, de dificuldades, de dívidas. Ninguém aqui está imune disso. Mas a gente tem fé, como ele falava muito bem. Nós temos alguém na nossa vida, como você tem. Você tem essa pessoa, esse companheiro, este teu amigo, esse teu inspirador, essa tua fortaleza, o centro da sua vida que é Jesus. E havia uns homens, há mais de 2000 anos atrás, em que eles estavam numa embarcação, junto com Jesus. Estes homens estavam junto com Jesus. Jesus passou o dia inteiro curando, libertando, restaurando. Jesus passou o dia inteiro fazendo milagre na vida daquelas pessoas. Mas só que Jesus, no fim da tarde, ele resolveu atravessar o mar, que era um lago. E quando ele atravessou esse lago, alguns homens foram com ele e outras embarcações foram juntas. Então imagina ali, naquele mar, lá na Galileia, Jesus dentro de um barco, junto dele aqueles homens que eram seus discípulos, e junto daquela embarcação de Jesus, outros barcos. E naquele dia, diz a palavra de Deus, pega comigo aí agora, Mateus capítulo 5. Pega a Bíblia aí, ó. Quem não tem a Bíblia, a loja Canção Nova tem produtos de evangelização e principalmente o nosso manual, que é a Bíblia. Então você pode ali adquirir uma Bíblia, levar de presente para alguém, já antecipa o seu presente de Natal e adquire para você, ou então você pega a Bíblia no seu celular aí e vai acompanhando.
Marcos capítulo 5, versículo 35. Preste atenção comigo. Marcos capítulo 5, versículo 35. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passamos para outra margem do lago. Eles despediram da multidão e levaram Jesus do jeito como ele estava. Consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Versículo 37 do capítulo 5 de São Marcos. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava lá na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e começaram a comentar um com o outro: quem é este? Quem é este? A quem obedecem até o vento e o mar. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Nós te bendizemos, Senhor, por essa palavra. Isso, vai aplaudindo a palavra de Deus. Nós te glorificamos, Senhor, porque é o Senhor que nos traz essa salvação por meio da palavra. Irmãos, o que me intrigou nessa palavra foi que esses homens, eles estavam com Jesus, e você já ouviu isso muitas vezes na sua vida. Eles estavam com Jesus dentro da sua barca. E mesmo diante daquela tempestade, mesmo diante daquela ventania toda que estava acontecendo, Jesus estava ali dentro, dormindo sobre um travesseiro. Mas Jesus estava dentro daquela barca. Aqueles homens já tinham visto Jesus curar. Aqueles homens já tinham visto Jesus expulsar demônios. Eles já tinham visto Jesus até ressuscitar pessoas, como fez com o filho da viúva, como fez com Lázaro. Eles já tinham tido a experiência de Jesus, mas só que eles ainda não tinham comprovado que ele tinha um poder de calar qualquer tempestade, qualquer ventania e até aquele mar. Como eu falei, eles não estavam só, a palavra diz, tinha outras embarcações com eles. Mas só que Jesus estava naquele barco, e quando ele parou aquela embarcação, quando ele parou aquele barco com aqueles discípulos, parou aquela tempestade, ele não parou somente a tempestade para aquele barco. Ele parou a tempestade e o mar, o vento de todos os outros que estavam na água. Então, quando você perceber e quando você vê que Jesus tem feito graças enormes, parado tempestades, acalmado os mares, os ventos, na vida de tantas pessoas, você precisa começar a tomar posse que também na sua vida Ele precisa fazer isso, e Ele vai fazer isso. Qual que era a diferença daqueles barcos com aqueles homens naquele mesmo lago de outras embarcações? As outras embarcações não tinham a presença de Jesus. Deus tem nos chamado a cada vez mais colocar o seu Filho dentro de nosso lar. Deus tem convidado a nós colocarmos dentro de nossa família, dentro de nossos casamentos, na educação dos nossos filhos, a pessoa de Jesus. Deus tem nos pedido para acolher o teu Filho Jesus. E Jesus, como nosso Deus, como nosso Senhor, Ele se faz presente na sua vida, por mais que talvez você esteja só focado nas dores, nas provações, nas dificuldades, nas dívidas. Jesus está presente aí. Tem aquela passagem forte, enorme, que todo mundo conhece, de pegadas na areia. Quando estava tudo bem, via-se 4 passos na areia, ou seja, 2 pegadas.
Mas quando chegou a aprovação, se via uma pegada. Daí aquele homem perguntou: mas Senhor, eu sempre via 4 passos, 2 pegadas na areia, e no momento de mais provação, eu só vejo uma. Aí o Senhor fala para aquela pessoa: mas esta uma sou eu. É a minha pegada, são meus passos, porque eu estou te carregando no colo. Você conhece isso, claro? Meus irmãos, quando Jesus chegou, quando esses discípulos estavam totalmente desesperados, para chegar a acordar a Jesus e falar: mestre, não te importas que estejamos perecendo? Quantos de nós vivemos isso? Talvez você veio para a Canção Nova quase perecendo, o seu casamento talvez esteja por um fio, talvez a sua família, as suas situações estejam se perecendo diante das tempestades, diante das provações, mas só que você tem que chegar para Jesus, como esses discípulos fizeram, e falar para eles: Jesus, olha para nós estamos perecendo. Eu sei que você já conhece Jesus, eu sei que você já foi batizado, você falou para mim. Eu sei que você já tem uma experiência linda, talvez, dentro da sua pastoral, na sua paróquia, no seu movimento que você participa, dentro da renovação carismática, aqui na Canção Nova. Mas só que Jesus, Ele se mostra para nós, Ele se deixa conhecer cada vez mais. E gente, é ilimitado o conhecimento de Jesus. Quanto mais você conhece, quanto mais você experimenta, mais você quer estar, mais você quer sentir, mais você quer buscar. Porque você vai perceber que em meio às suas provações, que em meio às tempestades, que em meio às lutas, Ele está contigo e Ele vai te dar força. Talvez em outros momentos da sua vida você talvez teria se desesperado ou já se desesperou. Muitas pessoas, infelizmente, no momento da dificuldade, no momento da provação, em vez de se agarrar em Jesus, em vez de chegar em Jesus que está dentro da nossa embarcação e falar: mestre, olha, o Senhor não se incomoda conosco, vai procurar em outros lugares, vai procurar em seitas, vai procurar em espiritismo, vai procurar em satanismo, vai procurar em encruzilhadas, vai procurar em passe. Meu Deus do céu, se Jesus é a nossa salvação, se Jesus é o nosso Deus, e pior, e tem pessoas que vão procurar o refúgio aonde? Na bebida, na droga, no jogo, na comida, nas compras. Cartão de crédito já não aguenta mais, porque vai canalizando tudo nas compras, e vai comprando, e vai comprando, e vai bebendo, e vai bebendo. E aí vai para o sexo, para as pornografias. Gente, Jesus, esse mesmo Senhor que acalmou aquela tempestade, Ele está dentro do teu barco, Ele está no teu barco, Ele está aí. Por mais que você acha que Ele esteja dormindo, Ele não está. Ele está atento às tuas orações, Ele está ouvindo as tuas preces, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está te ouvindo. Olha, o interessante nessa passagem é que os discípulos, eles não ficaram satisfeitos com a calmaria. Jesus foi lá, acalmou a tempestade, Jesus foi lá, acalmou aquela ventania toda, que as águas estavam entrando sobre a embarcação. Gente, para uma água entrar dentro de um barco não é fácil não, hein? Só aquelas canoas bem pequenininhas mesmo, que usa lá para o lado do Amazonas, do Pará, que é bem rente à água, assim, que eles pegam um tronco só, né, e faz aquele trabalho lindo de carpintaria, tira e fica aquela água. Até naquela água, até naquela canoinha é difícil entrar água. Imagine numa embarcação. Para entrar água naquela embarcação, quer dizer que a ventania estava muito forte. Quer dizer que as tempestades estavam dando medo. Para aqueles homens, tinha pescadores no meio deles. E eles disseram: Jesus, nós estamos perecendo. Olha o vendaval que está, olha essa embarcação. Eu imagino que talvez já tinha gente que nem eu, estava enjoado do balançar da maresia do mar que estava. Mas só que Jesus disse para eles: homens de pouca fé, homens, ainda porque estão tão medrosos, ainda não têm desfé. Mesmo Jesus terem parado aquilo, eles quiseram ir além. Eles quiseram fazer uma experiência com Jesus. Eles quiseram saber quem era aquele que estava com eles. Eles queriam ir além, eles queriam experimentar. Meus irmãos, como eu disse, vocês já conhecem Jesus.
Você já foi batizado, você sabe que Jesus veio em meio a nós, Ele deu a sua vida, Ele se entregou, Ele se humilhou, Ele morreu da pior morte daquela época, era a morte de cruz. Aquela época a cruz era considerada como maldição, era vergonhoso. Gente, quem morria na cruz naquela época não poderia nem se falar. Olha, aquela fulana de tal morreu na cruz, não podia nem dizer quem era, porque era vergonhoso, era humilhante, era represível. Era a pior morte que um homem poderia morrer, era na cruz. E o Filho de Deus, Jesus, veio e morreu, se deu, se entregou totalmente, derramou todo o seu sangue por nós, para nos ressuscitar, para nos libertar, para nos fazer pessoas novas. Este mesmo homem estava naquele barco. E você já sabe dessa história. Para aqueles homens, para aqueles discípulos, não bastava eles verem aquela tempestade acalmar, meu irmão. Não bastava eles verem aqueles ventos acalmar. Eles queriam ir além. Eles perguntaram um para os outros: quem é este homem? Quem é este? O que eu quero te levar nessa manhã e nesse dia de adoração aqui na Canção Nova, toda quinta-feira na Canção Nova é um dia especial para nós, aonde Jesus Eucarístico, que daqui a pouco vai chegar, se torna o centro. Ele já é o centro desse lugar. Bate o pé assim no chão, assim, faz assim, ó, todo mundo. Isso, sabe o que você está batendo aí? Num território eucarístico. Aqui dentro da Canção Nova nós temos mais de 24 capelas. Nós temos uma capela de 24 horas de adoração. Você está num território eucarístico, você está num lugar santo. Aqui é onde Deus tem manifestado maravilhas. Mas só que, meus irmãos, eu corro o risco de estar nessa embarcação, tendo Jesus aqui nesse barco, e não conhecer Jesus. Eu corro o risco de não conhecer Jesus. E conhecer, gente, leva a experiência. A minha filha de 3 anos, esses dias, eu chamei ela: Maria Tereza, cadê você? Filha, Maria Tereza. E ela quietinha. Maria Tereza, cadê você? Ela quietinha. Vou procurar, a gente tem um cachorrinho em casa, o Ted. Ela está dentro da casinha do Ted. Mas e melhor ainda, filha, o que você está fazendo aí? A ri para mim assim, ó, com os dentes azuis. Pegou aquelas barras de sabão azul, levou para dentro da casinha e começou a... Eu falei: filha, gostou? Está gostoso esse sabão azul? Eu falei: filha, está vendo? Isso não é de comer, isso não é chocolate não. Isso não é doce, é colorido, bonito, mas não é. As crianças, quando querem conhecer alguma coisa, o que elas fazem primeiramente? Leva onde? Na boca. Porque elas querem experimentar. Elas conhecem, mas elas querem experimentar. Meus irmãos, com Deus é a mesma coisa. Aqueles homens conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles tinham visto os milagres que Jesus fizera, eles tinham visto Jesus transformar vidas, curar, libertar, mas só que eles viram também Jesus acalmar uma tempestade, mas não era suficiente, porque eles queriam conhecer Jesus, eles queriam provar Jesus, eles queriam experimentar Jesus. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos experimentar Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, você vai experimentar Jesus hoje. Não ri não, fala sério, tira o sorriso da boca. Fala para ela: hoje, aqui, na Canção Nova, você vai experimentar Jesus. Você quer? Não assim? Quem quer experimentar Jesus, levanta a mão. Abaixa a mão agora. Quem quer experimentar? Presta atenção. Jesus, levanta a mão. Não é falar eu não, é só levantar a mão. Quem quer experimentar Jesus, levanta a mão. A sua atitude agora, levanta mesmo. Eu sei que você quer, não tem vergonha não. Se não passou desodorante, não tem problema não, que vai experimentar depois de um banho. Você que quer experimentar, pode baixar a mão. Você que quer experimentar Jesus, então abra o seu coração. Abra a sua vida, meu irmão e minha irmã. Você que está acompanhando em casa, pela internet, pela TV. Abra o seu coração para experimentar a maior riqueza de nossa vida, que é Jesus. Ele acalmou aquela tempestade, mas para aqueles discípulos eles queriam algo mais. Eles queriam conhecer quem era aquele. E como que a gente experimenta? Provando, tocando. Ela experimentou, minha filha experimentou que aquilo lá é sabão e nunca mais ela colocou o sabão na boca.
Ela viu que era ruim. Quantas coisas que você experimentou na sua vida que você viu que é ruim, que é mal. Quantos erros que você cometeu por experiências, até por inexperiência, e você viu que você não poderia cometer. Esses dias estava rodando nas redes sociais aí uma dinâmica, dizendo assim, se você pudesse ligar para você, quando você tivesse 5 anos de idade, o que você diria? Se você pudesse fazer uma ligação para você lá no seu passado, e falasse para você assim, ô Robson, qual era a dica que você ia dar para o Robson de 5 anos de idade? Qual era a dica que você ia dar para você com 10 anos, com 15 anos, com 18 anos de idade? Mas já passou. Passou. Aquilo que você viveu, as experiências que você teve, sejam elas positivas ou negativas, elas passaram. O que ficou foram as consequências. Mas só que Deus nos dá o hoje. Deus nos dá o agora. Nós temos certeza do amanhã? Não? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe o número da loteria amanhã? Você sabe se o Flamengo vai ganhar hoje à tarde? Eu acho que não. Mas não, talvez não, a gente não sabe. Então a sua decisão de experimentar Jesus não pode ser para amanhã. Estou vendo alguns jovens aqui, a sua oportunidade, a sua decisão de experimentar Jesus não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. Pai, marido, meu irmão, meu camarada, meu brother que está aqui, a sua oportunidade, a sua decisão, homem de Deus, de mudar a sua vida, mudar o seu caráter, forjar a sua alma como um caráter de Deus, como um caráter de cristão, como um caráter de homem de Deus, de homem bom, homem fiel, homem honesto, homem sincero, de bom caráter, é hoje. É agora, mulher de Deus, o seu caráter, a sua alma feminina, ela precisa hoje ser curada, hoje fazer uma experiência com Deus, hoje ser trabalhada, hoje ser curada, amparada, confortada, é hoje, mulher. Não é amanhã, é para hoje. Por isso que a nossa experiência com Deus tem que ser para agora, para hoje. Vamos ver o que Jesus diz aqui. Porque sois tão medrosos ainda? Ele disse para aqueles homens, por que sois tão medrosos ainda? Porque mesmo com Jesus, mesmo eles conhecendo Jesus, eles precisavam experimentar, eles precisavam conhecer e ir além, eles precisavam saber que Jesus tinha e tem todo o poder de acalmar qualquer tipo de tempestade que fosse, qualquer tipo de problema que seja. Aqueles homens precisavam confiar em Jesus e nós a mesma coisa. Não mudou, não mudou. É claro que, talvez, e eu estou vendo muitas pessoas aqui, de cabelo grisalho, já com uma idade muito além da minha, ou quase igual à minha, e que talvez a sua experiência seja muito maior, e muito mais íntima que a minha, e eu não duvido disso, que eu sei o quão miserável eu sou. Mas independente do tamanho da experiência que você já teve com Deus, independente do grau de intimidade que você já está com o Senhor, independente do tamanho da fé que você tem em Deus, sempre, sempre é momento de você fazer uma nova experiência com Deus, uma nova experiência com Jesus, um novo momento com Jesus. Ah, mas quem é Jesus? Aí eu quero que você pegue comigo, lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aqueles homens, eles queriam saber quem era Jesus. E para eles saberem quem era Jesus, eles precisavam entender a missão de Jesus. Eles precisavam conhecer o programa de vida de Jesus. Está quente aí embaixo? Pensa aqui em cima, com essas tanto de luz, como é que está? Está quente. Aqui é quente. Se um passarinho tivesse aqui, ia estar voando com uma asa só também. A outra ia estar se banando, tão quente que está aqui. Graças a Deus. Pegou aí o programa de Jesus? Olha qual é o programa de Jesus. Lá no versículo 18. Depois de ter Jesus, estava ali, voltou-se para a Galileia, entrou numa sinagoga e ele foi ler o livro do profeta daquele dia. Quando ele abriu aquele livro,
Jesus se declarou quem Ele era. Para você conhecer Jesus, você precisa saber quem Ele é. Para você experimentar alguma coisa, você tem que saber o que é. Minha filha, se ela soubesse antes que aquilo era sabão, era ruim, ela não teria experimentado, porque ela é muito inteligente. Quando a gente tem a razão, lógica, o raciocínio, lógico, consciente, nós conhecemos aquilo. Eu sei que se eu pular de cabeça aqui, eu vou morrer. No mínimo, sei lá o que é pequeno, mas eu posso morrer. Eu tenho a consciência lógica, eu conheço, mas eu vou experimentar. Para experimentar eu preciso conhecer. E aqueles discípulos queriam conhecer quem era Jesus, por isso eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos, minha irmã, se até o vento e o mar obedecem, presta atenção, ei, se até o vento e o mar obedecem à voz de Jesus, quem são ou o que é que não vai obedecer à voz de Jesus? Quem são da sua casa que não vai obedecer à voz de Jesus? Meu irmão, quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Ele é insubmisso, ele é desobediente, ele é rebelde, mas ele é um perdedor. E ele já perdeu. Ó morte, cadê a tua vitória? A gente canta isso no domingo de Páscoa. Ó morte, cadê a tua vitória? O sepulcro está vazio, ele ressuscitou. E o motivo da nossa fé é essa ressurreição. Se até a morte treme a presença de Jesus, quem é aquele teu amado, aquela tua amada, aquele patrão, aquela vizinha, o teu sogro ou a tua sogra? Quem é o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, aquele cunhado ou aquela cunhada, aquele parente, aquela pessoa? Quem é que não vai obedecer à voz de Jesus? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O inimigo de Deus, o encardido, como dizia o padre Léo, Lúcifer, demônio, ele tem força? Tem. Ele tem força. Ele tem força para seduzir. Ele tem força para acabar com a vida de uma pessoa que se amarra a ele. Ele tem força para tudo isso. Ele tem força. Mas poder, só Deus tem poder. Poder, só Jesus tem poder. Pode ter força. Força é uma coisa, poder é outra. Ele pode ter força, mas poder é só Jesus. Por isso que quando você falar para Jesus, Jesus, nós estamos aqui, você vai falar isso hoje, a sua experiência com Deus está valendo ainda? Você quer fazer essa experiência ainda? Ou foi só a reação da minha pergunta? Você quer fazer essa experiência? Então, no momento que você fizer essa experiência com Jesus aqui hoje, você vai falar para Ele: Deus, Jesus, olha aqui essa situação. Nós estamos perecendo dentro de casa. A bebida está acabando com o meu lar. A droga está terminando com a nossa vida. Aquela situação financeira está difícil. Deus, nós estamos diante de Ti. Olha a tempestade ao nosso redor. Olha o tamanho das ondas que estão invadindo o nosso barco, a nossa casa. Olha como o nosso alicerce está sendo balançado. Mas o Senhor é o nosso alicerce. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a pedra angular. Olha, Deus, você vai fazer isso diante de Jesus hoje aqui. E eu tenho certeza, e eu proclamo em nome de Jesus, quando você voltar para a sua casa, você vai ver os efeitos de uma experiência com Deus. Na sua caravana, no seu ônibus, no seu carro, na sua vida. Se você for sincero com Jesus hoje aqui na Canção Nova, você vai chegar em casa e você vai ver uma transformação. Porque Jairo era um homem totalmente cheio de autoridade e poder. Jairo era um oficial romano. Para Jairo chegar até Jesus, gente, ele teve que quebrar tradição, ele teve que quebrar conceitos, ele teve que quebrar um monte de obstáculos na vida dele, para chegar até Jesus e falar: mestre, vá até a minha casa que a minha filhinha ainda está perecendo, está quase morrendo. Jairo precisou até Jesus experimentar Jesus. E o que Jairo disse? O que Jesus disse para Jairo? A sua filha vive, ela só adormece. E quando Jairo estava lá naquela caravana, no meio da multidão, a filha de Jairo estava ainda morta. Morta mesmo. A filha de Jairo adormecia, diz a palavra de Deus.
Talvez você veio para essa caravana, talvez você veio hoje para a Canção Nova e você está sintonizando a Canção Nova, seja no trabalho, seja no carro, seja passando aqui pela rodovia Presidente Dutra, seja aqui, seja alguém que você esteja antecedendo. Se você crê, este poder de Deus vai alcançar, meu irmão e minha irmã, aquele que lá está. Se você fizer a sua experiência com Deus aqui, Deus pode, se Ele quiser, levantar aquele que está entubado lá no hospital agora. Você crê nisso? Eu creio. Vamos ver quem é Jesus, para aqueles discípulos terem tanto se interessado. Quem é este? Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus abriu o livro e encontrou o que o profeta Isaías havia escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos. Ele enviou-me para proclamar a libertação aos presos. E aos cegos, Ele enviou-me para recuperar as vistas, para dar liberdade aos oprimidos, para proclamar um ano de graça da parte do Senhor. E quando diz esse ano de graça na palavra de Deus, a tradução aqui acaba empobrecendo um pouco, quer dizer o kairos, que é em grego tempo, o tempo da graça, o ano da graça, o kairos de Deus. Esse tempo da graça, meu irmão, esse ano da graça é diferente do nosso. São duas palavras diferentes. Uma palavra é kairos e a outra é chromos. As duas são palavras gregas. Kairos é tempo da graça, ou então não tem um tempo, não tem um limite, não tem uma data certa. O chromos tem, começa meia-noite, termina meia-noite. É o tempo do homem. Por isso que é chromos, homens. É o tempo do homem. E kairos é o tempo de Deus. Quando nós vivemos nesse tempo de Deus, nesse kairos, diz a palavra, e depois, lá no versículo 20, fechou o livro, entregou aos ajudantes, sentou-se. Os olhos de todos que estavam ali na sinagoga, os olhos de todos aqueles que estavam lá no rincão da Canção Nova, os olhos deles estavam fixos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem. Qual passagem? Ele veio para, o Espírito de Deus repousou sobre ele e o consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, evangelizar, salvar os pobres. Enviou para proclamar o ano da libertação aos presos, aos cegos recuperar a visão, e para dar liberdade aos oprimidos. Meus irmãos, esta é a missão de Jesus. Ele veio para dar, e Ele veio para libertar os pobres, sejam eles de ordens econômicas, sociais, sejam eles os pobres de espírito. Ele veio para os presos, seja os presos que estão nas cadeias, seja os presos políticos, seja os presos por alguma cadeia de vício. Ele veio para libertar os presos. Ele veio para os enfermos. Olha, se você vê na passagem de Jesus, Jesus só andava com os sãos. Ele andava com um cobrador de imposto que era corrupto. Ele andava com uma que era prostituta. Ele andava com outro que era pescador. Ele andava com outro que cobrava imposto acima do valor. Olha a classe que Jesus andava. Por que ele foi morto? Porque ele estava andando com aquelas pessoas e aqueles fariseus, aqueles que estavam lá, falavam assim: como que ele pode andar com esse mando de pecador, sendo profeta? E ainda o acusavam, eles expulsam, porque ele está com o espírito de Beelzebul. Mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pobres. Eu vim para os que estão presos, aqueles que são pobres de ordem econômica ou pobres espiritualmente. Eu vim para os presos, sejam eles de ordem políticas, sejam eles de ordens espirituais. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão enfermos, aqueles que são deficientes. Eu vim para os oprimidos, sejam os oprimidos de ordem social, de classe social, ou sejam os oprimidos de ordem espiritual.
Eu vim para estes, eu vim para todo trabalhador, eu vim para todo filho de Deus, eu vim para você. Jesus fala, eu vim para você, eu passei por tudo isso, por você, eu estou no seu barco, eu estou contigo, foi por você que eu vim. E mesmo que tenha que passar pelos vales tenebrosos da sua morte, e mesmo que tenha que passar pelas tempestades da sua vida, pelas ondas, pelas ventanias, por tudo, meu irmão e minha irmã, preste atenção, mesmo que você tenha que passar por tudo isso, Jesus está com você, filho de Deus. Ele não vai te abandonar, como eu falava, mesmo se você tenha passado por experiências tão difíceis na sua vida, mesmo se você tenha feito tantas coisas erradas, já chutou o pau da barraca 300.000 vezes, já errou tanto, Deus está aqui porque Ele te chama. Esse coordenador de caravana, um abençoado, um escolhido de Deus. Aplauda esse coordenador de caravana aí. Seja esse coordenador de caravana de 30, mas seja um coordenador de caravana de 5 ou até de 2 numa moto. Esse abençoado, esta abençoada, ele veio para você, te trouxe aqui para te falar, meu filho, minha filha, eu troco reinos por causa de ti, eu troco nações por causa de ti. Se tiveres que atravessar o mares que for, se tiveres que andar por serpentes, por víboras, se tiveres que fazer tudo isso, eu estou contigo. E mesmo que as tempestades venham, mesmo que as aflições apareçam, Ele está no teu barco, meu irmão e minha irmã. Olha, não se desespere nesse momento financeiro, não. Não se desespere nesse momento de dor, não. Eu sei que é difícil perder alguém que ama, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil suportar a saudade, viver a solidão. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil você não ter força, não ter ânimo, estar deprimido, talvez ouvindo agora pela TV Canção Nova, sozinha num leito de hospital, sozinha dentro de casa. Eu digo para você, abra essa janela, deixa a luz do céu entrar, abra a sua vida. Eu sei que é difícil você superar tudo isso, eu sei que é difícil você superar o seu vício. Eu já fui viciado, eu sei que é difícil você superar isso. Mas se você quer esse Jesus que estava naquela embarcação, Ele está com você. Ah, mas cadê o tema dessa pregação? Está aí agora, ó. Volta lá comigo, em Mateus 5. Mateus 5 não, desculpa. Lá onde a gente estava, lembra? Marcos 5. Marcos 5. Marcos 4, desculpa, valeu gente. É Marcos 4, né? Obrigado. Marcos 4, versículo 35. Os discípulos estavam dentro do barco com Ele. Jesus estava ali dormindo, cochilando, tirando aquele ronco. Depois de um dia todo cansado, Jesus quis deitar e dormindo naquela embarcação. Aquele discípulo apavorado. E aí entra. Eu entendo. Você também entende. Você compreende a situação desses discípulos? Eles estavam o dia inteiro com Jesus. Eles viram tudo que Jesus fez. Eles tocaram em tudo que Jesus tocou. Fim de tarde, entraram no barco, Jesus entrou com eles, do jeito que estava. Eu fiquei pensando, que jeito que Jesus estava? Cansado, acabado. Para ele dormir dentro do barco, ele estava cansado. O dia inteiro de missão. Eu sei o que é isso. De 3:30 da manhã até 11 horas da noite, ligado 220, levando o evangelho para o povo. A gente sabe, cansado. Jesus estava ali, do jeito que estava naquele barco. Aquele discípulo, mestre, não te importunas que estejamos perecendo? Até parece que estava assim, né? Mestre, aquelas ondas, né? Vamos fantasiar um pouco aí, nós somos férteis na nossa imaginação. Não tem um brasileiro que eu conheça que não é criativo. Aquelas ondas de um lado para o outro, aquele vento impetuoso, aquela embarcação, rede para um lado, barulho de corrente para o outro, fedor de peixe naquele barco. Já viu barco limpinho, cheirando, só se for lancha de arte, né? De gente com muito dinheiro, aí é limpinho. Mas um barco de pescador não é cheiroso, não. Já andou num barco de pescador? Tem fedor de peixe, tem corrente, tem corda. Então aqui tem balde, aquele negócio todo, as ondas vindo de um lado para o outro. Jesus deitado lá num cantinho com o travesseiro.
E aqueles discípulos tentando, talvez, levantar a vela, equilibrar o barco para o barco não virar. As outras embarcações, tudo do mesmo jeito, balançando. Aí Jesus, eles chegam até Jesus e falam: Jesus, Senhor, mestre, vai acordar, né? Mestre, acorda, acorda, mestre. Tu não está vendo que a gente está perecendo, mestre? Jesus levanta numa boa, né? Silêncio. Cala-te. E na mesma hora, o mar e o vento se acalmou. Aí Jesus vira para aquele povo que nem nós. Aí que entra o tema. Nós somos ansiosos. Nós somos nervosos. No momento da aprovação, a gente realmente perde às vezes a fé. Às vezes no momento de dor, a gente perde até a esperança. A gente às vezes, nós somos falhos. Somos angustiados, a gente quer tudo para agora, ainda mais nessa geração que você pega o controle remoto, antes de você pensar já liga, e tem uns que você liga, você já fala, TV Canção Nova, a TV já, já liga no canal da Canção Nova, pensa. A gente é rápido, a gente quer tudo para agora, vai na fila da lanchonete, se demorou 5 minutos, fala, gente, essa Canção Nova é demorada para atender mesmo, né? Se está vindo uma caravana que tem um carro atrás, o carro já fica, querendo passar o ônibus. A gente é assim. E no momento da dor, no momento da aprovação, falha muitas vezes em nós a nossa fé. A gente teme, a gente teima, a gente se aparece com esses discípulos. Mas sabe o que o Senhor nos fala nesse momento? Mateus capítulo 5, bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 5. Olha a dica de Jesus para nós. Olha a dica que Deus nos dá nesse dia. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Sabe quando alguém vai na sua casa? O meu cachorro é um poodle pequenininho. Mas do que tem de tamanho, a brabeza dele é do meu tamanho. Chega a pular essa altura de brabeza. E sai pulando. Vou passear com ele na rua, é um festival de cachorro latino, pela brabeza dele, sai latindo para até vento que passa. Mas quem tem cachorro grande, quando você chega na casa de alguém que tem cachorro grande, o que você faz? O que é que o dono da casa faz? Não pode entrar, ele é? Entra, fica à vontade, ele é? O que ele é? Aí passa a mão na cabeça, não é? Ser manso. Preste atenção. Ser manso é eu me colocar abaixo da mão de Deus. Ser manso é eu me humilhar e ficar aqui, ó. Ele é mansinho. Quando a gente sai debaixo da mão de Deus, a gente vira um pitbull. Quando eu chamo o Ted, vem cá, puxa ele assim, ele fica mansinho, mansinho. Salta aí da corrente e sai correndo. Ted, vem cá. Ele para aqui e fica mansinho. Quando a gente se afasta de Deus, a gente vira o catiço. Quando a gente sai de Deus, quando a gente não leva Deus em nossa embarcação, a gente vira a manga, como é que é mesmo? O cão chupando manga. Quando a gente se afasta de Deus, aquilo que seria virtude dentro do seu coração se torna cada vez mais um defeito, um vício. Qual é a forma de nós trabalharmos aquilo que tudo que eu falava da forma que somos, a nossa impetuosidade, a nossa ira, a nossa raiva? Qual é a forma? Estando debaixo da mão de Deus, se humilhando, estando manso debaixo da mão de Deus. Ali sim. Senão a gente se torna ignorante, senão a gente se torna bruto, senão a gente se torna grosso, estúpido. O que adianta cristão nós estarmos aqui e sermos um cavalo? Chegar do terço, chegar do grupo de oração. Amor, você nem fez janta. Ah, você estava em casa aí, por que você não fez? Seu imprestável. E que adianta? Eu preciso
Por mais que dentro de você a sua vontade seja essa, de dar aquela resposta, de dar aquela ira, de sair do carro e meter a mão naquele outro. Por mais que seja a tua vontade de tirar a cinta, dar uma cintada na bunda do seu filho e da sua filha. Por mais que seja a vontade de você pegar o seu casamento e dar um chute nele. Isso é humano. E quando eu pego essa minha humanidade e coloco sob Deus, aí vem a virtude da mansidão. Aí vem a virtude da paciência. Aí vem a virtude da temperança. Aí vem as virtudes que Deus te dá. Gente, e a maior graça que nós temos como cristãos é buscarmos as virtudes. Ser manso e humilde de coração para herdar o reino dos céus. Eu preciso me colocar sob a proteção de Deus. Eu preciso acreditar que Deus está nessa embarcação. E por mais que difícil que seja, por mais provação que seja a ventania que eu esteja vivendo, eu estou sob a proteção de Deus. Eu estou me humilhando sob a proteção de Deus. E se humilhar sob a proteção de Deus é esperar o tempo de Deus, é esperar o kairos de Deus, e não o cromos humano. E não agora tem que atender agora aqui na lanchonete. Não tem que sair fora do carro de frente logo que eu quero passar. Não, isso é o tempo do homem. O tempo de Deus te cria virtude. O tempo de Deus te cria perseverança. O tempo de Deus te traz constância. O tempo de Deus te traz mansidão. Quer ver por uma pessoa ansiosa demais? Sofrer. Aí você fala, não, espera um pouquinho que eu já vou. Ixi, Maria. Calma aqui que eu estou terminando de enxugar essa louça e já vou aí. Não, é para vir agora, vem logo. Gente, o tempo de Deus, Ele cura as nossas ansiedades. Você está pedindo um namorado para Deus, um homem para Deus, uma mulher para Deus, reza, faz jejum, até emagreceu de tanto jejum que fez. Vai ser mais fácil arrumar. Você está pedindo para Deus, rezando, intercedendo, a cura, a conversão daquela pessoa. É o tempo de Deus. Você tem que continuar fazendo? Claro, pelo amor de Deus, tem. Tem que continuar rezando, jejuando, buscando a missa, convidando para vir na Canção Nova, convidando para ir no grupo de oração. Tem que perseverar. Água mole em pedra dura? Água mole em pedra dura? Uma hora, meu irmão e minha irmã, vai acontecer. Mas é o tempo de Deus. Na Canção Nova, sabe o que a gente usa? A gente fala sempre? A providência. O inesperado é a regra da providência. Ontem, dá um exemplo simples. Estava lá em São Paulo, minha sogra estava fazendo uma conexão de uma viagem que ela estava fazendo. Fomos ficar meia hora com ela, o período da manhã com ela no aeroporto. Um hotelzinho lá perto do aeroporto. E ela ia para Palmas. Tinha muita gente para pegar o táxi para ir para o aeroporto. E eu falei, vou lá, né? Parei um táxi ali naquela avenida 23 de maio, cheio de carro, gente, 300 mil carros passando. Eu meti a mão assim, parei um carro, não, vamos vocês. Aí foi todo mundo. Aí ficou eu, minha esposa, minha filha e minha sogra. E dava sinal para o carro, os taxistas tudo cheio. Passava. E dando o horário de fazer o check-in. E não passava. E não parava. Passava um monte de carro e não parava um táxi. Os taxistas tudo cheio, passando. Aí até que eu consigo parar o cara parou. No que parou, a gente entrou, coloquei a mala andando no carro assim. Aí eu fui do lado do motorista. Aí eu falei assim, eu procurei o nome do motorista, que nos táxis de São Paulo tem nome assim, procurei o nome, não achei, eu olhei para o cara. Quando eu olhei para o cara, foi um cara que eu visitei no hospital, rezando por ele, um tempo atrás. O cara estava envolvidíssimo dentro de uma seita. Eu fui lá no hospital rezar por ele, que ele estava na cama, acabado. Eu olhei para ele, cara, você não é o irmão da Mônica? Ele falou, sou, rapaz. Eu falei, você é o Marcos? Não, sou o Maurício. Eu falei, cara. Aí ele falou, você que foi rezar por mim no hospital. Eu falei, foi. E foi mesmo. Gente, por um taxista no meio de milhões em São Paulo parar e ser o cara, a providência, o inesperado é a regra da providência. Ele não levou até o aeroporto, chegou lá, quanto que é? Não é nada não. Não é nada não, você não vai pagar nada não. Não, deixa eu pagar a sua corrida. Não é nada não. Olha a providência de Deus.
Gente, é assim na nossa vida. E o cara está bem, está casado, está com uma filha e participando da igreja. É assim na nossa vida. Quando a gente menos espera, a graça de Deus acontece. Mas é o Kairos, é o tempo de Deus na nossa vida. É o tempo de Deus na nossa vida. Não é o nosso tempo. Para aqueles homens, para aqueles discípulos, eles estavam angustiados. Jesus sabia que aquilo tudo ia acontecer, já sabia, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia que ia acontecer. Ele foi dormir porque Ele sabia, Ele queria mostrar para nós que mesmo em meio aos nossos desesperos, mesmo em meio às nossas humanidades fracas, frágeis, Ele está conosco e no tempo dEle Ele vai fazer acontecer. Basta nós confiarmos, basta nós termos fé, basta nós acreditarmos que Ele vai fazer. É no tempo dele, meu irmão, minha irmã, é no tempo dele. E às vezes você passa a ser aquelas carochas chatas, né? Não, vai rezar, vai rezar, vai rezar. A pessoa toma aversão por isso. Calma. Num tempo de Deus, na medida homeopática, no seu combate, é o seu combate pessoal. É a sua fé, é na sua embarcação. E aí a gente pode generalizar: embarcação como vida, como coração, como alma, embarcação como casa, embarcação como paróquia, embarcação como Brasil, embarcação como mundo. É Jesus que tem que estar ali, e é nele que você tem que confiar. Confiar é depender, é se entregar, não desistir jamais, mas confiar. E o que era lindo, para encerrar, e a gente vai rezar agora, o que era lindo, já pode ir dedilhando a música para a gente, era que quando Jesus abriu o livro ali na sinagoga, e Ele começou a falar da missão dEle, Ele começou a falar do programa de vida dEle, que Ele veio para os pobres, Ele veio para os cegos, Ele veio para os enfermos, Ele veio para aqueles que vivem presos, Ele veio para você. Qual que é o seu nome? Fala bem alto. Rosângela, Maria, Fernanda, Robson. Fala o nome para essa pessoa que está do seu lado. Fala o seu nome inteiro. Não tenha medo não, meu é Robson Luiz Alves Pinto. Ele veio para você. Presta atenção, e sabe por que eu mandei falar o nome todo? Porque o seu nome carrega o nome de duas famílias. Ou de uma família. Que junto com você, você tem a célula da sociedade, que é a família. Você não está só. Você tem esse teu irmão que veio com você no ônibus, no carro. Você tem a canção nova que você pode contar. Nós estamos aqui para você. Todos os pregadores, padres, nós estamos aqui para você. Nós demos a nossa vida para você. Para que você e a sua família tenha-se essa experiência, a experiência de provar Jesus, a experiência de tocar em Jesus, de viver com Jesus. Olha, os tempos são maus, mas Deus está contigo na sua embarcação, querido. Deus está contigo. Fala para essa pessoa, fala sério mesmo, Deus está com você. Chacoalha ela para acordar. O seu barco não vai afundar. Agora presta atenção, eu vou te perguntar uma coisa. Fala para mim. Fala para mim. Eu quero que você me prova. Me prova. Se tiver como provar tecnicamente, você vem, me procura ali tecnicamente. Me prova documento. Me prova com testemunhos. Quando você vai para um tribunal, quando você vai para um tribunal de justiça, o juiz ele quer o quê? Provas técnicas. Ele quer testemunho. Ele quer que você traga ali um laudo, alguma coisa escrita de um médico, de um trabalho. Ele quer provas técnicas. Eu quero que você me traga provas técnicas. Se depois de ter passado por tudo aquilo, ter parado tempestades, parado o vento, ter curado uma menina que estava morta, e ele disse, Talitá, cum, a menina se levantou. Ter ido lá na casa de Marta, Maria disse, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele disse, ele não está morto, Lázaro venha para fora. E depois de 3 dias morto, Lázaro saiu. Eu quero ver que você me prova. Quem que estava com a sogra enferma e Jesus falou lá, e Pedro chegou e falou, Jesus, minha sogra está doente. Jesus foi e curou a sogra dele. Jesus disse para um homem
levanta, pega a tua maca e anda. Jesus pegou cuspe, tacou no olho da criança, do homem, e disse: volte a ver. Ele voltou a ver. Pegou o cuspe, tocou na língua do homem, o homem voltou a falar. Jesus, com seus discípulos, com seus seguidores, disse: acalma-te, cala-te. E a provação, o medo, a angústia cessou. E tudo isso, depois de ter passado por aquilo, no terceiro dia ele ressuscitou. Agora é a questão: me prove qual desses aí que fundaram religião, qual desses aí que se dizem profetas, que tem que colocar moedinha de lado, sentado no pé de um gordo, que tem que colocar um elefante de bunda para as costas, uma ferradura na parede, qual desses aí que no terceiro dia ressuscitou e está vivo? Qual? Me prova lá. Se ele ressuscitou e está vivo, e ele está em tua embarcação, ele pode ressuscitar a sua vida, ele pode ressuscitar a sua casa, ele pode ressuscitar a sua família. Gente, nós estamos vendo nos últimos tempos famílias serem restauradas, casamentos que estão acabando serem restaurados, porque Jesus se fez presente na embarcação. Nós estamos vendo jovens se entregarem a Deus em castidade, em obediência, em serenidade, entregando a Deus uma vida de consagração. Nós estamos vendo homens como eu, como você, homem que está aqui, clamando e o céu rasgando para atender a oração de um homem que reza. Nós estamos vendo mulheres pentecostais, mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, levando ao povo brasileiro o conforto, o amparo, o azeite e a unção, porque tem um ressuscitado na embarcação. Até rimou. Fique em pé agora. Solta o que está na sua mão e diga comigo assim: eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Hoje fazer a experiência contigo. Fazer a experiência contigo. Levanta os teus braços. Vamos sussurrando essa canção. Vai pensando na sua embarcação. Vai pensando na sua vida. Pensa nas tempestades que te envolvem hoje, nas suas provações, nos seus vícios, nas suas dependências afetivas, dependências sexuais. Vai falando: Jesus, Jesus. Nos seus complexos, muitas pessoas com complexo de inferioridade, não se sente bonita, não se sente bonito, e aí vai se entregando, vai se fantasiando, vai fazendo um fake de si mesmo. Olha que Jesus diz: mesmo na tempestade, mesmo na tempestade. Cante com fé, meu irmão. Cante com fé, minha irmã. Mesmo que se agite o mar, o louvor liberta, te louvo, o louvor cura, te louvo em verdade. Mais uma vez. Mesmo na tempestade, cante. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo que se agite o mar, te louvo, Senhor, te louvo em verdade. Vai erguendo o seu braço e cante pra valer. Pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.